Deus. Obrigado, Jorge, obrigado, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Filipenses. É uma das cartas lindas que o apóstolo Paulo escreveu para abençoar o nosso coração. Ele escreveu essa carta de uma cela de prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele escreve, vamos ver o capítulo 1, versículo 6. Depois nós mantemos a Bíblia aberta, vamos ver alguns textos aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos? Encontraram lá? Filipenses 1, 6. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mais uma vez. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra nesta noite. Se alguém chegou aqui, Senhor, aflito, preocupado, ó Deus, seja esse momento de encontrar esta paz tão preciosa que temos em Cristo. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A obra de Deus na nossa vida. Desde que Deus nos formou, nos criou, nós somos criados no ventre da nossa mãe. Todos nós viemos de um ventre, né, que nos concebeu. E a nossa vida foi formando. No princípio a gente não entendia muito, né? Eu estava brincando com o Luiz lá, se o nenenzinho estava chorando de noite, né? Passa por aquela experiência de neném, né, que a gente vive, e aqueles que têm criança pequena ou que já tiveram criança pequena sabem da situação que é. O neném vai crescendo, chora, faz necessidade, chora, você não sabe por que está chorando, e toda aquela situação. Mas a gente vai crescendo, e à medida que nós vamos crescendo, né, uma criança às vezes pequenininha assim, às vezes tem muito de ingenuidade, de pureza, de beleza, mas à medida que vai crescendo, a criança começa a soltar uma mentira, começa a falar um palavrão, e a criança que sou eu e você, começa a fazer alguma coisa errada, desobedecer, e nós percebemos que aquilo lá vai contra tudo de bom que Deus colocou na gente. A gente vai vivendo uma vida deteriorada, estragada, porque o pecado que um dia foi semeado no coração da gente, de todos nós, ele vai mostrando as suas garras, e nós vamos às vezes ficando tristes, como nós falamos aqui. Tristes porque às vezes nós não somos aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. Mas a palavra de Deus diz que Deus um dia veio ao nosso encontro, e o propósito de Deus é fazer algo diferente por nós, transformar a nossa vida, curar a nossa vida, e a isso que nós chamamos a obra de Deus em nós. Deus está colocando suas mãos para falar ao nosso coração, para nos transformar, para nos fazer diferentes, para que a nossa vida possa ser não aquilo que o diabo quer, mas aquilo que Deus quer. Deus está colocando a sua mão para fazer a sua obra na nossa vida. Um comentarista diz assim: não haverá nada faltando da parte de Deus para apoiá-lo e tornar-te sábio, santo e feliz, trazê-lo finalmente ao seu reino e à sua glória. Ou seja, Deus está pegando a nossa vida perdida, fracassada, falida, destruída, e Deus está fazendo de nós uma nova pessoa. Essa é a obra de Deus, nos resgatar. A obra de Deus não é que a gente fique rico, milionário, que a gente não passe por lutas, por problemas, não, mas a obra de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo, que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, que nós tenhamos o toque das suas mãos na nossa vida,
Deus está fazendo a sua obra. E a palavra de Deus fala que, então, em primeiro lugar, há uma ação divina. Deus está agindo. Deus está agindo. Não se esqueça disso, que Deus está querendo agir na sua vida. Às vezes de formas variadas, às vezes nós não entendemos, como nós cantamos aqui naquele cântico Tenha Fé. Às vezes nós não entendemos. Às vezes, por que eu vou passar por problema, por tribulação, por momentos difíceis na minha vida? Às vezes Deus permite que algumas situações cheguem à nossa vida para nós ficarmos mais sensíveis à sua mão. Quem já ficou doente aqui? Quem já adoeceu alguma vez? O que acontece quando a gente fica doente? O que a gente acontece quando a gente fica doente, sentindo dor? Né? Às vezes, quando está tudo bem, a gente não se lembra de Deus. Mas quando às vezes a coisa aperta, quando nós passamos por problemas difíceis, como o Evandro falou, uma situação de uma fatalidade, de um perigo, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus está realizando a sua obra em nós. E é interessante que Ele está realizando. Ele está fazendo uma obra maravilhosa a nosso favor, para nos tirar as coisas erradas, tirar as coisas ruins e colocar no nosso coração coisas que vêm da glória do céu, coisas que vêm do reino de Deus. Por isso que quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando você lê a Bíblia, quando você busca o Senhor Jesus, começa a acontecer milagres na sua vida. Muitas vezes eu já fui ler a Bíblia aborrecido, chateado, triste, e quando eu comecei a folhear a Bíblia, Deus começou a limpar o meu coração, tirar a tristeza, tirar a amargura, falar comigo do que eu precisava, do seu amor, do seu poder. E é isso que a palavra de Deus fala, que Deus faz, ação divina. E ele diz aqui nesse versículo 5, ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O começo da obra é no primeiro dia. Fazer uma pergunta na sua vida: você já teve um primeiro dia com Jesus? Como foi seu primeiro dia? Como foi os acontecimentos do primeiro dia da sua vida? Compartilhei aqui. Se eu não compartilhei, eu vou falar de novo. Eu tinha 11 anos de idade. Eu estava num templo, lá aqui na Francisco Glicério, lá onde era a igreja. Eu não tinha prestado atenção na palavra do pastor. Mas eu estava fazendo um monte de coisa errada com 11 anos. 11 anos. Sentado lá nos últimos bancos. E eu estava. O cara puxa, subiu, veio para frente. Nada bom, Roberto. Nada, Pedro. Nada escovar nada. Mas eu estava, era o lugar onde eu estava sentado, irmão, lá no fundão. Eu estava sentado lá no fundão. Era o lugar onde eu estava sentado. 11 anos de idade. E o Senhor começou a falar comigo. Tinha terminado, o pastor tinha pregado e eu não tinha entendido nada, mas o Espírito Santo começou a falar no meu coração. O Espírito Santo começou a falar comigo: do jeito que você está caminhando, você está indo para o inferno. Do jeito que você está caminhando, as práticas que você está tendo na sua vida são coisas abomináveis, coisas que eu não quero na sua vida. Desista disso, arrependa disso. Irmãos, naquele momento que Deus começou a falar no meu coração, parece que o coração ia sair pela goela, pela boca, taquicardia, e aquilo começou a tocar no meu coração, e eu comecei a lembrar das coisas erradas que eu estava fazendo. O Espírito Santo fala conosco no primeiro dia, aquele convencimento dos nossos pecados, que nós compreendemos que o caminho que a gente está indo é um caminho de destruição, é um caminho mau. E naquele momento, então, eu me arrependi, não sei como fui parar, vim parar na frente, pedindo perdão a Deus. Eu ia na igreja, sabia versículo da Bíblia de cor, cantava hinos da igreja, e eu estava indo para o inferno.
Às vezes o inimigo ele deixa a pessoa ficar cozinhando em banho-maria, né? Alguns comentaristas já falaram: como que cozinha um sapo? Como que cozinha um sapo? Você não coloca o bicho na água quente de uma vez. Se colocar o bicho na água quente, ele vai pegar e vai pular. Agora você deixa, vai a água fria, daí vai esquentando devagarzinho, vai esquentando devagarzinho, vai esquentando devagarzinho. Quando que você menos espera, o que? A água tostou e cozinhou o bicho. Assim que o inimigo procura fazer com a gente. Ele procura levar a pessoa a ficar levando uma vida mais ou menos. Deus às vezes tem que pegar e nos tirar antes que seja tarde demais. A obra de Deus tem que começar na nossa vida, para que nós abandonemos o pecado, para que nós deixemos as coisas ruins e nos leve ao arrependimento, a buscar Jesus como nosso Salvador. A obra tem o primeiro dia, e essa obra é Deus quem realiza na nossa vida, o Espírito Santo que está realizando. Para quê? Para o nosso bem, porque Deus nos ama. Ele não quer que nós nos percamos, Ele não quer que a gente fique iludido, enganado, mas Ele quer abrir os nossos olhos, e Ele quer nos trazer salvação. A palavra fala aqui, olha o que está escrito aqui no capítulo 1, ele fala sobre a graça de Deus que chega ao nosso coração. Ele diz sobre a graça, no versículo 5, ele diz assim: pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora. Há uma graça que Deus vai derramando na nossa vida para nos salvar, para nos curar, para nos transformar. Deus vai agindo na nossa vida por causa do seu grande amor, por causa da sua bondade, da sua misericórdia. E a palavra fala que Deus está realizando. Capítulo 2, olha o que está escrito no capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim, versículo 13: porque Deus, 2:13, vamos lá? Porque Deus é quem efetua o que? Em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que está agindo, é Deus que está permitindo para que você seja salvo, para que você tenha um encontro, uma experiência com Ele. Agora, uma coisa importante: Deus está agindo na nossa vida, a gente fica contente, não é verdade? Mas sabe uma coisa? A palavra fala que Deus está agindo na minha vida, mas Ele está agindo na vida de cada um de nós. A palavra fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, não em ti, mas em vós. Deus está fazendo essa boa obra na minha vida, mas Deus está fazendo essa boa obra na tua vida, na vida do teu irmão, na vida do outro irmão, e na vida do outro irmão, e na vida do outro mais. Deus está querendo trabalhar em todos nós. E é claro que às vezes a gente está bem, mas Deus está querendo agir na vida do meu irmão que não está bem. E eu tenho que ter essa consciência para que eu não atrapalhe o agir de Deus na vida do meu irmão. Não sou só eu que tenho que chegar bem na glória, sou eu e todos os meus irmãos. Por isso que a graça é uma graça inclusiva, que quer alcançar, que quer abarcar a todos nós. Deus está pensando em nós que estamos aqui, sim, mas Ele está pensando no teu amigo que não está, no teu vizinho que está longe dos caminhos dele. Ele está pensando naquelas pessoas que ainda precisam chegar. Quanto tempo a gente às vezes fica surdo para a ação de Deus, e quanta gente precisa chegar a Deus ainda que não chegou ainda, e Deus está chamando, e Deus está chamando, e Deus está tentando fazer algo para que essa pessoa se chegue a Ele. A palavra fala, uma ação divina, uma ação do Senhor sobre mim e sobre o meu irmão. Versículo 7 diz assim:
Finalzinho do versículo 7, ele diz assim: todos sois participantes da graça, como está escrito lá? Todos sois participantes da graça comigo. Alcançou Paulo, alcança você, alcança a mim, alcança a todos nós. É uma graça de Deus para nos ajudar, para nos resgatar, para transformar. É comigo, mas é com meu irmão também. Amém? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Ele fala aqui no versículos 1 até o 4. Ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais o quê? Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, o quê? O que está escrito, irmão? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você não deve pensar só no seu bem-estar, você deve pensar no seu próximo, na sua família, no seu filho, na sua filha, como que está no seu relacionamento, como nós estamos vivendo em conjunto. Às vezes nós temos limitações, às vezes o outro tem limitação, e viver em família é uma atividade de muita graça. Tem a parte que eu faço, tem a parte que o outro faz, e tem a parte que o outro faz, tem a parte que eu faço. Tem as bênçãos e tem os problemas. Agora, qual é a minha participação nas bênçãos e qual é a minha participação dos problemas? O que eu tenho feito para ajudar? O que eu tenho feito para curar? O que eu tenho feito para abrandar a situação quando há problemas? Eu tenho sido aquela pessoa que põe lenha na fogueira. É que nem aqueles meninos, tem dois garotos brigando, né? Tem um que vai e empurra para a briga, e tem outro que chega no meio e vai para apartar. Você está fazendo parte de qual? Se é do que vai para apartar a briga, ou você vai para apertar a briga? Né? Então nós temos que pensar no outro. Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que às vezes estavam caminhando na casa do Senhor, servindo a Deus, e de repente a pessoa se afasta, fica longe de Jesus. Irmãos, eu fico triste quando alguém que andava com Jesus deixou de andar com Jesus. Eu fico triste. Deus fica triste, porque Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A obra de Deus está realizando em mim e no meu irmão. Eu tenho que pensar nesse sentido. Para que Deus está querendo fazer essa obra? Olha o que está escrito, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, diz assim: também faço essa oração, que o vosso amor, o quê? Aumente mais e mais. É um detalhe da obra, que o meu amor aumente mais e mais. Fazer uma pergunta para você: seu amor tem aumentado? Outra coisa, fala assim, o pleno conhecimento. Eu tenho conhecido mais? Meu conhecimento tem aumentado? Toda a percepção. Eu tenho sido uma pessoa que tem percebido melhor as coisas, até mesmo percebido melhor a voz de Deus. Eu tenho ouvido Deus falar comigo. Eu tenho entendido Deus falar comigo. Eu tenho percebido essas coisas. Eu tenho aprovado, versículo 10, aprovado as coisas excelentes. Eu estou aprovando as coisas excelentes ou estou aprovando as coisas erradas? Eu estou sendo sincero. Fala assim, para aprovar as coisas excelentes e ser sincero. Quando o escultor fazia uma obra no mármore, ele pegava aquela escultura esculpida
e se às vezes saía alguma falha, ele pegava, se o escultor era meia boca, né? Fazia, colocava ali uma cera. E o que acontecia? Quando o sol batia na peça, a cera derretia e aparecia todos os defeitos. Então, quando uma peça era bem feita, bem trabalhada, dizia-se que aquela peça era sincera, né? Sincera, né? Sem cera, ou seja, não havia retoques, era uma peça bem trabalhada. Será que a minha vida, eu estou sendo bem trabalhado ou estou tentando dar uma disfarçada de alguma forma? Só eu e você podemos saber como está a nossa vida aos olhos de Deus. Então deixa, a palavra fala, ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus. Essa é a parte de Deus, é o que Deus quer. Mas qual é a minha parte? Será que é só Deus que vai fazer a obra? Será que não tenho eu participação alguma? Olha o que está escrito aqui, capítulo 1, versículo 5, perdão. Ele diz assim: pela vossa o quê? Cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu tenho que cooperar com Deus, trabalhar junto com Deus. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa difícil. Tem gente que é difícil para Deus agir. A pessoa é dura de coração, a pessoa é doída, difícil. Deus tenta trabalhar, Deus tenta colocar a sua mão e a pessoa não cede. Nós devemos ser sensíveis à mão do Senhor para Deus agir na nossa vida. Deixa Deus agir, deixa a palavra de Deus trabalhar na sua vida. Leia a palavra, medita, peça: Senhor, tira as áreas ruins que estão na minha vida. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor na minha vida. Eu quero cooperar com a tua obra. Outra coisa também, ele fala assim, capítulo 1, 24, ele diz assim: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Uma palavra muito importante é a que Jesus citou em João capítulo 15. Por 11 vezes Jesus citou permanecer na videira, permanecer na videira, permanecer na videira. Quando Deus está trabalhando na sua vida, permaneça na igreja. Eu vejo o Luiz aqui, eu conheço o Luiz, acho que muito anos. O Luiz, acho que eu conheço desde 72, por aí, 71, 70. Acho que eu não sei se tem alguém que eu conheço há muito tempo, mas eu era garotinho. A gente chega a fazer encontro lá na igreja de São Pedro, estava lá, eu encontrei o Luiz. E o que acontece? O tempo passou. Em quanto tempo, hein? Quanto tempo? Agora, o que acontece? Permanecer. Às vezes vão haver momentos, eu acho que aconteceu com o Luiz e com outros irmãos, que quem está há mais de 10 anos aqui na igreja? Quem está há mais de 10 anos? Vários irmãos. Você encontrou coisas boas na igreja e você encontrou coisas que te aconteceram na igreja. Encontrou ou não encontrou? Você encontrou aquele irmão que era ponta firme, que era aquele irmão que era uma bênção, e você encontrou o irmãozinho que era difícil. Você encontrou, eu encontrei, nós encontramos, mas a palavra fala assim: permanecer. Houve momentos que meu pastor deu bronca. Eu era garoto, criança na igreja, o pastor Lima dando bronca. E você engolia seco e ficava lá. Ou então seu pai ou sua mãe, que deram uma carcada, uma bronca em você, e aquilo precisava entrar na sua vida. Ou então uma citada, né? Agora não tem mais negócio de São Paulo aí da Paula. O que eu falei?
Eu acho que para quê? Para que a gente aprendesse alguma coisa boa. Permanecer. Então, a obra de Deus vai na sua vida na medida em que você permanece com Jesus. Nos momentos alegres, nos momentos difíceis, permaneça com Jesus. Permaneça apesar das situações difíceis. Veja as coisas segundo o ponto de vista de Deus. Ele fala aqui no capítulo 12, Paulo estava preso. Capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, ele viu as coisas do ponto de vista de Deus. Esforce-se por ver aquilo que Deus tem para você. Tem muitas coisas que a gente às vezes não vai entender, mas Deus vai agir para o seu bem. A obra Ele vai realizar para que você seja parecido com Jesus. Amém? Amém? Ser parecido com Jesus, ser semelhante a Ele. Outra coisa, na igreja nós vamos encontrar pessoas que estão em vários estágios da obra. Você vai na obra, você vai encontrar bebezinho, você vai encontrar criança imatura, você vai encontrar adolescente, você vai encontrar jovem que ajuda, que trabalha, que é forte, você vai encontrar adulto já maduro, firme, você vai encontrar pessoa que já está muito tempo e já não sabemos quando o Senhor vai chamar. Vários níveis de estágio na vida cristã. Isso necessariamente não se relaciona com a idade física, mas há vários momentos na nossa vida espiritual, e nós temos que ter a sabedoria, a graça de Deus para aceitar e acolher cada um no seu nível. Aquilo que Deus fez na sua vida, que Deus trabalhou na sua vida de uma forma, talvez Ele vai ter que trabalhar na vida do teu irmão de uma outra maneira. Não vai ser do mesmo jeito, não vai ser de uma forma que nem linha de produção. Não, Deus age de uma forma variada, porque Ele conhece cada um. Para um Ele vai ter que agir de uma forma, para outro Ele vai ter que agir de outra forma. Então tenha essa compreensão para que você não atropele a obra de Deus na vida do teu irmão. E a palavra fala aqui no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação, finalzinho do versículo 12, 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor e tremor. Com temor e tremor. Ou seja, deixa Deus agir da melhor maneira, da forma como Ele sabe, para que você cresça, para que você desenvolva, para que você chegue naquilo que Deus quer. E por fim, o crescimento. Talvez você seja criança, bebê, pouco tempo, talvez seja um jovem, uma pessoa madura. Cresça com o Senhor sempre. Não chegue na vida espiritual e pare. Não, eu já li a Bíblia tantas vezes, não vou ler mais. Não. Cada leitura que você faz da palavra vai construir coisas boas na sua vida. Deus vai pegar um detalhezinho na sua vida e vai aprimorar para que você seja mais parecido com Jesus, ou que eu seja mais parecido com Jesus. Deus Ele vai trabalhar na nossa vida de forma diferente para promover crescimento. Olha o que Ele fala aqui no capítulo 1, versículo 24. Ele fala assim: permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, eu tenho que progredir, eu tenho que crescer, eu tenho que aprender, eu tenho que chegar mais perto de Cristo, eu tenho que melhorar. Eu não posso ser hoje um cristão pior do que ontem. Eu não posso ficar regredindo, andando para trás, eu tenho que andar para frente. E ele fala lá no capítulo 3, ele diz assim:
versículo 12: não que eu tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, porque também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou crescendo. Irmãos, Deus tem mais. A obra de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo. Fazer uma pergunta para a gente concluir: como você está hoje na sua semelhança com Jesus? Curve a sua cabeça, vamos orar. Olhe para dentro do seu coração nesse momento. Como que está a obra de Deus na sua vida? Você tem cooperado com a obra de Deus? Com obediência, com temor, com tremor, deixando o Espírito Santo agir na sua vida, aceitando as correções de Deus, aceitando a mão de Deus sobre a sua vida. A palavra fala em Jeremias capítulo 18 que o Senhor levou Jeremias à casa do oleiro e ele estava ali trabalhando, fazendo um vaso, e como aquele vaso se quebrou na sua mão, o Senhor falou assim: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, vós sois barro em minha mão. Deixa Deus agir na sua vida, deixa o toque de Deus agir sobre você, as mãos de Deus, para fazerem você mais semelhante a Jesus, para fazerem de você uma vida que agrada a Deus. Se houver coisas que de repente, em algum momento você percebe: Senhor, o Senhor está falando comigo, mas eu não estou dando atenção, eu quero ouvir tua voz, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Muda as coisas que estão erradas, Senhor. Talvez eu esteja caminhando numa direção que é contrária àquilo que o Senhor tem para mim, mas eu creio na tua palavra que aquele que começou a sua obra boa e perfeita na minha vida há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu quero receber essa obra de Deus na minha vida, as mãos de Deus agindo na minha vida, em nome de Jesus. Deixa o Senhor Jesus agir. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos todos aqui diante de Ti. Ó Deus, eu não sou melhor do que o meu irmão, nenhum de nós é melhor do que o outro. O Senhor nos chama a sermos úteis um ao outro, aprimorar um a vida do outro, para que nós possamos, ó Deus, chegar com vitória na Tua presença. Talvez, ó Deus, existam coisas que hoje nós precisamos deixar que o Senhor coloque a Sua mão sobre nós, e que nós possamos dizer: Senhor, obrigado, Deus, quando o Senhor permite alguma circunstância difícil para trabalhar na minha vida. Eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Eu quero ser, ó Deus, moldado pelas mãos do Senhor. Eu quero ter o toque não somente das Tuas mãos, mas eu quero ser trabalhado até o final, até ser como o Senhor Jesus Cristo. Me faça mais semelhante a Jesus Cristo, Senhor. Me faça mais parecido com o Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.